Se eu te perguntar como é a rotina de um hospital, eu tenho certeza que a primeira imagem que vai vir na sua cabeça é algo mais ou menos assim. Uma emergência movimentada, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, um monte de paciente chegando, um verdadeiro caos, um caso raro de uma doença que ninguém nunca viu antes entrando pela porta da frente, um diagnóstico maluco surgindo do nada, e tem também os melhores médicos do mundo. Todo mundo trabalhando junto, brilhantemente, para descobrir o que tá acontecendo. E obviamente quase ninguém sabe o que tá acontecendo, até que um deles tem um estalo genial. Eles conversam com os familiares, descobrem um segredo de infância que muda tudo, aí volta todo mundo correndo pro centro cirúrgico e pronto, diagnóstico impossível tava certo. E no meio disso tudo, os dois médicos principais são casados entre si, os outros se tratam como uma grande família, todo mundo pronto para se abraçar depois de um plantão de 48 horas. Dois plantonistas vivem um caso secreto porque não querem apressar nada, também porque trabalham demais. Mais doenças raras chegam, um paciente entra em estado crítico e o tratamento não tá funcionando, os monitores começam a apitar e alguém grita, alguém chama o Dr. Shepard. Na real, eu acabei de descrever um episódio de uma série médica, e não exatamente a rotina de um hospital. E é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje. Por que a gente gosta tanto desse tipo de série? Por que os dramas médicos conseguem prender tanto a gente, mesmo depois de tantas temporadas? E existe uma fórmula mágica por trás desse tipo de série? Eu tenho certeza que você já viu pelo menos um episódio de uma série médica. E não só viu de relance, passando pelos canais. Você parou pra assistir o episódio inteiro, mesmo sem querer. Quando viu já tava no segundo, no terceiro, até maratonando uma temporada. As séries médicas são um verdadeiro fenômeno. E não só nos Estados Unidos, onde a maioria delas é produzida, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Sob Pressão, que mostra a rotina de um hospital público. E guardadas as devidas proporções, segue a mesma fórmula das produções gringas. Drama, tensão, aquele cirurgião que parece ser um herói de guerra. Mas por que elas fazem tanto sucesso? Como que Grey's Anatomy consegue se manter forte depois de mais de 20 temporadas, mais de 400 episódios? Como que a série se mantém viva depois de tanto tempo? Talvez até mais viva do que metade dos pacientes que passaram pela série toda. E o mais curioso de tudo é que Grey's Anatomy tem uma protagonista específica, diferente de outras produções onde o hospital em si é o personagem principal. Qual é então a mágica dessas séries? Porque sempre aparece uma nova, com um elenco bonito, diálogos dramáticos e mais um paciente com uma doença que ninguém nunca ouviu falar e a gente simplesmente não consegue parar de assistir. Algumas revelam grandes atores, outras faturam milhões, mas todas elas têm algo em comum: fazer as pessoas se apaixonarem por esse tipo de história. Em alguns casos, fazem as pessoas assistirem só isso. Até porque com esse tanto de temporada, às vezes não sobra nem tempo de vida pra ver outra coisa. Mas eu fui investigar isso a fundo, e eu decidi analisar os roteiros dessas séries pra tentar entender o que faz a gente gostar tanto desse tipo de produção. E no meio dessa análise, eu percebi que as séries médicas giram em torno de 3 elementos em especial, e que existe sim uma fórmula mágica que, quando ela é bem usada, consegue deixar a gente completamente viciado nessas séries. Um dos principais motivos que fazem as séries médicas prenderem tanto a gente tá no jeito que essas histórias são contadas. Mais do que personagens ou dramas, é o formato dos episódios que faz toda a diferença. A maioria dessas séries adota o estilo de estrutura procedural. É um modelo muito comum na televisão tradicional, especialmente em produções com muitas temporadas e dezenas de episódios por ano. Funciona assim: cada episódio tem em média 40 minutos de duração, só que quando exibido na TV, com intervalo, abertura e encerramento, fecha a clássica 1 hora de programa. Só que nesses 40 minutos, a trama central da série ela avança muito pouco. O foco é naquele famoso caso da semana, que apresenta início, meio e fim. É uma mini história que apresenta um novo paciente, um dilema e termina. Os personagens principais eles estão sempre lá, mas o desenvolvimento das relações entre eles vai sendo construído pouco a pouco, episódio por episódio. Já os coadjuvantes, pacientes, familiares, médicos convidados, eles aparecem e somem no mesmo episódio. Inclusive é muito comum descobrir que o primeiro trabalho de algum ator muito famoso foi justamente fazendo ponto em uma série médica, ou também numa série de investigação criminal. Outro detalhe importante é que essas séries geralmente têm poucos cenários fixos, o que facilita e deixa a série muito mais barata. Normalmente tudo se passa no hospital, na casa de algum protagonista e poucas vezes em algum restaurante ou uma locação externa. Não tem muito efeito especial, cidades diferentes ou locações mirabolantes. Esse formato não é exclusivo de séries médicas, ele também aparece bastante em sitcom de comédia ou séries policiais. No caso das séries médicas, o procedural ele tem várias vantagens que ajudam a explicar o sucesso duradouro desse gênero. A primeira é a economia de produção. Você fazer 20 episódios por ano consome muito tempo e principalmente dinheiro. Então, quanto menos cenários, lugares e locações você tiver,
melhor. A segunda é que, por ser uma série de TV, ela pode ficar no ar praticamente metade do ano, mantendo uma audiência constante, e o restante do ano ainda pode ser usado para reprise, mantendo o público em contato com a série e seus personagens o tempo inteiro. A terceira vantagem é a flexibilidade do elenco. Conforme a série vai ficando famosa, os atores também ganham destaque, e muitos deles querem ir pro cinema, fazer outras produções, ou simplesmente querem renegociar os seus contratos. Como o foco da narrativa tá no caso da semana e no que acontece dentro do hospital, é relativamente fácil substituir um personagem, até mesmo no meio de uma temporada, e em vez de prejudicar a série, isso até ajuda a renovar o interesse do público. E a quarta talvez seja mais importante, é que o público pode começar a assistir de qualquer episódio. Ele não precisa ter visto tudo desde o início, a pessoa pode cair de paraquedas no 5º episódio da 10ª temporada de Grey's Anatomy, que vai entender tudo o que tá acontecendo e curtir o episódio. Agora tenta fazer isso com Game of Thrones, por exemplo. Se você ligar no 5º episódio da 6ª temporada, você não vai entender nada do que tá acontecendo. Em 2 minutos você vai largar a série. Numa procedural, todo ponto de entrada é válido. Isso é bom pra quem assiste e pra quem vende a série. E o segundo motivo que faz com que as séries médicas consigam prender tanto a gente é justamente essa estrutura de roteiro, com o famoso formato de paciente da semana. Isso porque, na maioria das vezes, o desenvolvimento do episódio não gira exatamente em torno da cura do paciente ou de uma cirurgia específica. Claro, isso acontece de vez em quando, mas o foco real está no processo de descoberta da doença e no caminho até o diagnóstico. Na prática, o paciente chega com sintoma genérico ou confuso, e o desafio é entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Em muitos casos, uma doença rara, cujos sintomas se confundem com outros problemas mais comuns. O episódio parece caminhar para uma solução, até que no meio do caminho tudo piora. O paciente tem uma recaída, a família é envolvida, surgem histórias paralelas que aumentam a carga emocional, e o medo da morte começa a crescer. A tensão sobe, os outros médicos são chamados, hipóteses são testadas, e tudo vai mantendo o espectador colado na tela. E no fim das contas, quando a gente para pra analisar com mais atenção, a gente percebe que aquilo ali não foi só um episódio sobre medicina ou rotina hospitalar. Na verdade, é um episódio de investigação. Se você colocar lado a lado num paralelo com uma série policial ou de crimes, é muito parecido. Você tem ali o mistério, a pista falsa, a virada inesperada e a resolução final. É um formato feito para prender a atenção do público e para reforçar a ideia de que o protagonista é o melhor médico do mundo. Esse padrão é tão recorrente que os próprios roteiros mencionam com frequência que os médicos gostam desses casos raros, justamente porque são eles que oferecem um verdadeiro desafio e fazem com que eles se tornem profissionais melhores. E tem uma série que levou essa fórmula ao limite: Dr. House. Caso você nunca tenha assistido, House gira em torno de um médico que ele usa a dedução lógica e uma observação minuciosa para descobrir qual que é a doença rara que o paciente tem. Ele escreve os sintomas em um quadro, analisa todos os detalhes da vida do paciente, faz associações improváveis, ele chega até a invadir a casa do paciente para investigar os hábitos dele e, de repente, ele saca uma resposta do nada. Claro que do ponto de vista médico, ele comete vários absurdos, como receitar remédios sem saber o que a pessoa tem, mas isso pouco importa para a estrutura narrativa. O que tá em jogo ali não é o realismo, e sim a tensão. Os episódios funcionam como um caso de detetive. O House ele faz exatamente o que Sherlock Holmes faz, só que ao invés de resolver casos de assassinato e crimes, ele dá diagnóstico de doenças. Não à toa a série durou 8 temporadas e foi um fenômeno mundial. E o último motivo que faz as séries médicas prenderem tanto a gente tá na escolha do estilo narrativo. Tudo em uma série médica é extremamente dramático. O hospital como cenário já carrega naturalmente uma carga emocional altíssima. É um espaço onde vidas começam e outras terminam, onde decisões são tomadas no limite do tempo, da ética e da ciência. Isso faz com que cada episódio tenha um senso de urgência, como se o tempo estivesse sempre correndo contra os personagens. E quando o risco é a própria vida, o envolvimento do público é quase inevitável. Quase sempre essas histórias envolvem famílias devastadas, pacientes jovens com sonhos interrompidos, ou pessoas numa situação profundamente injusta. É a mãe que precisa escolher entre salvar o filho ou o marido, a criança que espera por um transplante, o idoso que esconde um segredo do passado. São enredos pensados para tocar em emoções universais como amor, perda, culpa e superação. É um tipo de drama que não depende da reviravolta do roteiro, mas da empatia do público com a situação apresentada. E se tem algo que vende muito numa série, essa combinação entre emoção e identificação. Mas além dos pacientes e dos seus dilemas, existe um detalhe ainda mais poderoso na construção desse tipo de narrativa. O protagonista nunca é idealizado. Ao contrário do que muita gente imagina ao pensar num médico, especialmente no Brasil, onde a imagem do médico ela é muito associada ao sucesso financeiro e status sociais também. As séries médicas, elas fazem questão de mostrar personagens imperfeitos e humanos. E isso tem um propósito muito claro,
Criar identificação com o público. A Meredith Grey, de Grey's Anatomy, ela vive às sombras da mãe, que era uma médica brilhante que desenvolveu Alzheimer precoce, e ela passa boa parte da série lidando com perdas, traumas e dilemas morais. O House, por trás de toda a genialidade dele, é um personagem quebrado, fisicamente e emocionalmente. Ele lida com dores crônicas, dependência em remédio e um profundo isolamento social. O Shaw, de The Good Doctor, ele tem TEA, que é transtorno de espectro autista. Boa parte da série é construída em torno das dificuldades de comunicação, empatia e adaptação dele no ambiente hospitalar. Em New Amsterdã, o Max Goodwin, ele comanda um dos maiores hospitais públicos dos Estados Unidos, só que nesse meio tempo ele está enfrentando um câncer na garganta e ele tem que lidar com as dificuldades de equilibrar a própria vida com a pressão do cargo. E essas escolhas narrativas não são por acaso, eles querem desconstruir a imagem do herói infalível e colocar o médico em pé de igualdade com o paciente que ele tá tentando salvar naquele episódio. Mostram que mesmo aqueles que carregam a responsabilidade de salvar vidas também enfrentam dores, limitações e dilemas éticos profundos. Isso torna tudo mais real, crível e, acima de tudo, mais emocionante. Além disso, o drama pessoal do médico quase sempre se entrelaça com os casos da semana. Um paciente que sofre com depressão acaba sendo gatilho para um médico encarar sua própria saúde mental. Um caso de negligência faz com que o protagonista confronte os erros do passado dele. Essa relação entre o arco do personagem e a história do episódio é uma engrenagem fundamental para dar profundidade à narrativa e também manter o espectador emocionalmente engajado. E o que amplia ainda mais esse drama é a constante presença dos dilemas morais, algo inseparável da prática médica também. Em muitos episódios, os profissionais se veem diante de decisões impossíveis: ajudar um paciente mesmo contra os protocolos do hospital, mentir para proteger alguém, ou talvez algo mais angustiante, escolher quem vive e quem morre quando os recursos são limitados. E essas situações, elas colocam em xeque não só a ética profissional, mas a humanidade dos personagens. E isso faz o público pensar também o que eu faria naquela situação. No fim das contas, as séries médicas elas conquistam tanta gente porque elas conseguem equilibrar dois extremos. Elas colocam a gente diante da fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo eles oferecem uma dose generosa de esperança. A gente acompanha histórias que beiram o impossível, cirurgias de última hora, diagnósticos improváveis, pacientes em situações extremas, e mesmo assim a gente sente que no final tudo vai dar certo. Existe um conforto quase terapêutico de ver esses personagens enfrentando o caos todos os dias e ainda assim encontrarem formas de seguir em frente. A rotina do hospital, os diálogos entre os corredores, o desenrolar gradual das relações entre os médicos e pacientes, tudo isso cria a sensação de que a gente está acompanhando a história de alguém muito próximo. Às vezes parece que a gente está vendo até um pouco de nós mesmos ali, nas dúvidas, nos medos, nos dilemas éticos e nas vitórias discretas do dia a dia. É justamente esse sentimento de familiaridade que faz com que a gente se conecte de forma tão intensa. Claro que nem tudo é só final feliz. Quem já assistiu Grey's Anatomy sabe que ali caiu o avião e morreu metade do elenco, o hospital explodiu, mas ali a gente entra também nos bastidores da série, que daí entra renegociação de contrato, demissão, briga entre os atores. Ainda assim, mesmo com essas viradas inesperadas, a série nunca perde a essência, que faz a gente voltar para ver mais um episódio. Talvez o segredo esteja nesse equilíbrio entre o drama e a esperança, entre o peso da responsabilidade e o alívio de saber que mesmo na ficção, alguém conseguiu ser salvo. No fundo, muita gente só quer assistir algo que acabe ali mesmo, uma boa história com começo, meio e fim, sem ter que ficar acompanhando a continuação da história, que quando você vai perceber, já passou o sábado inteiro maratonando uma série. Bem-vindos, meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema, e pra tristeza do meu pai, eu não sou médico, e eu também não sou formado em Grey's Anatomy, mas eu queria falar um pouco sobre as séries médicas, né? Eu acho que todo mundo já se pegou ali passando de canal na TV e parou numa série médica e ficou assistindo episódio do começo ao fim. Eu acho que elas têm esse poder de prender a gente, esse mistério também, a gente ficar tentando descobrir qual doença que a pessoa tem, né? Às vezes é algo completamente aleatório que ninguém nunca ouviu falar. Eu lembro que eu gostava muito de House quando passava. Eu acompanhava quase todos os episódios, assim, eu adorava ver ele no quadro ali, colocando as doenças, vendo o que a pessoa tinha, os sintomas. Ele fazia umas ligações completamente malucas. Eu lembro que tinha episódio dele invadindo a casa dos outros pra ver o que a pessoa comia, como a pessoa vivia. Eu gostava bastante, assim, era bem legal. Era realmente um fenômeno House. E bom, é isso, eu queria de verdade agradecer vocês que ficaram até aqui no vídeo. Pedir pra vocês curtirem ele, se inscrever no canal. E tem outros vídeos também analisando diversos outros tipos de filme de esporte, de ação. Alguns outros vídeos bem legais, queria pedir pra vocês darem uma olhada lá depois também. E bom, é isso, queria agradecer vocês, valeu, até a próxima.